Meus amigos, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Bíblia Cast. Estamos aqui e hoje o tema é Páscoa. Estamos aqui com o nosso pastor presidente, Venâncio, da Igreja Pentecostal, santificados na palavra. Amém, meu pastor? Amém. Deus abençoe. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o meu amigo Elan Feitosa, que é diácono da Assembleia de Deus. Está conosco também nos bastidores aqui, o nosso irmão pregador Jefferson. Que Deus abençoe. E hoje vamos fazer aquele bate-papo falando a respeito da Páscoa. Espero que seja para elevo espiritual de cada um de vocês. Amém, amém. Então, vamos começar esse podcast com o seguinte tema, né? A Páscoa de hoje, ela é celebrada, a forma como ela é celebrada, é considerada uma Páscoa pagã? Ou nós, como cristãos, podemos celebrar a Páscoa, né, dando um sentido a ela acerca daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? Ou simplesmente o cristão ele pode ignorar essa época, né? Até porque a Páscoa da gente é celebrada, pelo menos na nossa igreja, né? Que é uma igreja pentecostal, todos os meses, né? Através da Santa Ceia. Mas a gente pode ignorar essa época ou considerar simplesmente como um feriado religioso, né? Trazido ali da Igreja Católica. Qual a sua opinião, pastor? Olha, a Páscoa, eu acredito que ela não deve ser ignorada, até porque ela é bíblica. Então, tudo que é bíblico a gente não deve ignorar. Então, assim, a primeira Páscoa, o primeiro ritual da Páscoa, ele acontece lá no Antigo Testamento, antes da praga dos primogênitos. A gente vai ver lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, né? Que Deus ele reúne Moisés e fala: olha, Moisés, eu quero que você reúna as famílias hebreias, né? E você vai falar para elas que cada um delas vai separar um cordeiro. Esse cordeiro ele não pode ter mácula, esse cordeiro ele não pode ter defeitos, né? E vão sacrificar o cordeiro, o sangue servirá para passar no umbral da porta. E a carne servirá de alimento. Porém, essa carne ela não poderia ter sobras. Então é tanto que Deus ele se preocupa com a sobra, que ele diz: se for uma família pequena, ela possa dividir com o seu vizinho ao lado, né? Então, assim, a Páscoa, a princípio, ela foi a última refeição dos hebreus no Egito. Se a gente for pegar aquela refeição que Deus preparou para eles de livramento, foi a última refeição que eles fizeram no Egito. Tanto que quando eles terminam, que o anjo da morte ele é solto no Egito, que todos os primogênitos ali são atacados por esse anjo da morte, inclusive o filho de Faraó, né? E quando o anjo olhava para o umbral da porta e via que ali tinha a marca do sangue do cordeiro, que isso aqui a gente vai ver no Novo Testamento, que tem uma ligação muito forte com Jesus a respeito desse sangue também, né? Mas iniciando a princípio no Antigo Testamento, a primeira Páscoa ela foi aí, mas aí não tinha coelho, mas aí não tinha chocolate, pelo contrário, era cordeiro e sangue, né? Então, a princípio, a Páscoa, o sentido da Páscoa era a passagem, porque a palavra Páscoa no hebraico, trazido do pasque, ela significa passagem, ou seja, a saída do povo hebreu do Egito e a passagem para a terra prometida. Então, o sentido é esse. Interessante, pegando o gancho, pastor, a respeito da saída dos hebreus do Egito, né? Quando a gente vai meditar nesse texto, a gente vê o quanto Cristo está presente ali naquele texto, né? Porque, como diz o autor dos Hebreus, né? O Antigo Testamento é apenas a sombra do que foi revelado no Novo, né? Correto. Então, o que acontece? Os hebreus, eles tinham que comer apressadamente, com mochila nas costas, porque eles iam partir a partir do momento que eles comessem, o anjo da morte passasse, eles já estavam na estrada para a terra prometida. E o Egito hoje, ele representa o mundo, né? Então,
todos aqueles que vieram do mundo, aceitaram a Cristo como Salvador, se tornam que peregrinos nessa terra, e rumo em direção a uma nova Jerusalém, né? A nova terra santa, né? A terra prometida, né? Prometida por nós, que Cristo falou lá em João 14, né? Sim, e o interessante é que, como eu tinha acabado de falar, foi a última refeição deles no Egito, né? E logo no finalzinho, a própria Bíblia vai falar: essa é a Páscoa do Senhor. Ou seja, foi algo que Deus havia predestinado para aquelas pessoas. Então, somente os hebreus comemoravam essa data. Somente eles. Porque eles comemoravam sempre a liberdade. Eu estava comentando hoje com algumas pessoas, a gente tem o 7 de setembro, né? Que a gente comemora a independência, não é isso? A independência, ou seja, a retirada do Brasil, de Portugal, a independência do Brasil, é exatamente isso que os hebreus estavam comemorando, a independência deles do Egito. Ou seja, não fazemos mais parte do Egito, não é o Egito mais que coordena o nosso povo, porque o nosso povo agora tem um dono. Na verdade, sempre teve, mas a gente sabe que Deus ele sempre foi esse patrônomo que fazia com que as pessoas entendessem a dependência que eles tinham de Deus. Então, quando o povo errava, quando o povo estava meio que relaxado, aí Deus permitia vir uma onda que eles entendessem que ele tinha um Deus, né? Então, esses 40 anos de sofrimento do povo hebreu no Egito, né, fez com que eles entendessem essa saída. E quando eles saem, o interessante é que quando eles saem, 40 anos no Egito. 400 anos. 400 anos, aliás, no Egito. E 40 anos no deserto. No deserto. Você entende isso? Então, assim, olha o tamanho. Mas por que 400 anos? Por causa que eles eram rebeldes, automaticamente começaram a deixar outros deuses dominar esse povo, né? Deus vai lá, tem misericórdia, tira mais uma vez, tá? E agora coloca no deserto. Só que o deserto não era para passar 40 anos. O deserto ele tinha um tempo mais curto. Só que o fato do povo murmurar, o fato do povo também ser rebelde dentro daquele deserto, Deus vai lá e coloca 40 anos. A Bíblia fala que eles andam em círculo, né? Então, voltando para o gancho da Páscoa, ali foi a última refeição deles. E só eles comemoravam essa data. Só o povo hebreu sabia o valor que essa data tinha, ao ponto de todos os anos ter essa comemoração. E com o passar do tempo, a gente sabe que vieram outras pessoas para dentro daquela cidade, né? O próprio Deus disse que não era para não se relacionarem com outras pessoas de fora, né? Só que aí a gente já vê Salomão se relacionando com a rainha de Sabá e assim sucessivamente. Então, os judeus meio que se espalham agora pelas províncias, mesmo que se espalham agora pelas regiões. E é tanto que quando tinha a festa do tabernáculo, a Páscoa, eles saíam das suas províncias, das suas regiões e se reuniam em Jerusalém justamente para o ritual do Cordeiro Pascual. Não é verdade? Que é onde o sumo sacerdote vinha fazer o sacrifício, vinha a veste branca, que podia entrar no templo, e assim sucessivamente. E essa Páscoa do Novo Testamento, ela traz uma nova renovação, que aí a gente vai abordar com o passar do tempo aqui desse debate. Interessante. Para você que está nos assistindo agora, a gente está trazendo para você a Páscoa bíblica, diferente da Páscoa que a gente vê por aí, né? Com ovo de Páscoa, com ovo de chocolates, coelho, essas coisas. Voltando aqui para o gancho aqui do pastor, mais uma vez, sobre a respeito da alimentação que eles comeram, a última refeição, né? Os elementos, além do cordeiro que foi sacrificado, eles se alimentaram de pão aso com ervas amargas. Ou seja, o pão ali ele deveria ser sem fermento e as ervas amargas representaria o sofrimento deles no Egito. E o interessante é que a Páscoa, toda a Páscoa, ou seja, para que existir a Páscoa, tem que ter um sacrifício.
Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, Cristo é a nossa Páscoa, né? Sim. Ele se sacrificou por nós. Ele nos tirou da escravidão do pecado, né? Nos libertou. Então, Cristo é a nossa Páscoa, né, pastor? O Elan, e o interessante, sabe o que é? Porque quando a gente agora vem para o Novo Testamento, né? Até mesmo antes de Cristo, a gente pode falar isso, até mesmo antes de Cristo, a gente consegue entender que antes do sacrifício de Cristo, sempre havia sacrifícios de animais. Tanto a gente vê isso no Velho Testamento, quanto também no Novo Testamento. Só que quando houve o sacrifício de Cristo, esse sacrifício de animal ele foi abolido, ele não era mais necessário. Porque o único sacrifício agora que podia ser considerado agora era o sacrifício de Cristo. Tá? Então eu não preciso, no dia de hoje, por exemplo, matar um animal em sacrifício para que Deus receba a oração, a adoração, enfim. Só que antes do sacrifício de Cristo, como eu estava falando aqui para você, se fazia o sacrifício do animal. E justamente na época da Páscoa era comum o sumo sacerdote sempre escolher esse animal. Só que durante o período do tempo, justamente quando essa data começou a ser comemorada em outros lugares, aí veio a questão do marketing, né? Que na verdade nunca foi coelho, nunca foi a questão do coelho. Eu não sei de onde foi que tiraram essa probabilidade do coelho na Páscoa, porque não existe, não fala, a Bíblia não menciona, não tem nenhum registro. Eles falam que o coelho é símbolo da fertilidade, né? Sim, Mas, na verdade, assim como, inclusive a gente fez até um podcast a respeito sobre o Natal, né? Assim como o Natal, a Páscoa, o diabo ele também veio introduzindo outros sentidos para tirar o real sentido da Páscoa, assim como também do Natal, porque tudo tem uma mensagem ali por trás, né? sim. E essa mensagem, o diabo não quer que chegue até os ouvidos das pessoas, entendeu? Ah, é muito bonito, no período da Semana Santa, né? Uhum. Né? Isso aí a gente vai entrar mais pra frente, Sim. né? Acerca da Igreja Católica e tal. A Semana Santa, as pessoas se abstêm de comer carne, a pessoa só come peixe, a pessoa bebe vinho, suco de uva, enfim, tem esse ritual, mas as pessoas elas não sabem de fato o real sentido. Eu estou falando a respeito das pessoas do mundo. Sim. Elas não sabem o real sentido da Páscoa. Por quê? Porque elas não lêem a Bíblia, elas não buscam conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Verdade. Então é muito interessante isso aí, porque o Antigo Testamento, assim como eu falei, que ele é a sombra do que foi revelado no Novo, existe uma mensagem ali, desde o Êxodo, no momento em que os hebreus é libertos da escravidão, lá no Egito, os 40 anos de peregrinação e a entrada na Terra Prometida. Então, essa história ela aconteceu e ela aponta lá na frente para as pessoas que aceitarem a Cristo como Salvador. Interessante que eu vou ressalvar aqui é o seguinte: todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, não entraram na Terra Prometida. Sim. Aí a Bíblia fala, né? Eles eram de dura cerviz, eles obedeceram o mandamento do Senhor, enfim. E todos aqueles que saíram do Egito morreram. Só quem entrou foram os filhos deles, com exceção de Josué e Caleb. Tem uma mensagem aí. Josué significa salvação e Caleb significa obediência. Então, só quem é salvo e só os obedientes entram. E segundo, só entra na terra quem nasceu de novo. Sim. Então foram os nascidos no deserto que entraram. Sim. Isso está apontando lá para frente, para o Evangelho. O que é que Jesus disse aqui? Aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Então é muito interessante, né, É o novo, né? O novo, é aquilo que trata do novo, ou seja, não é o que era, e sim o que há de vir, tá? Então o que acontece? O sacrifício do Cordeiro Pascal, ele era um sacrifício meio que, aos olhos humanos, meio que a gente não tem muitas informações a respeito disso, porém, quando a gente vai pegar a tradição, lá atrás, no livro do Êxodo, Deus havia dito que não poderia ser um cordeiro com máculas, com manchas,
tinham defeitos. Da mesma forma, agora, o sacrifício do Pascal era do mesmo jeito. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. E detalhe, ele não podia berrar no momento do sacrifício. É tanto que existia antes uma preparação para saber se ele verdadeiramente era perfeito, tá? Era-se colocado uma corda ao pescoço desse cordeiro, tá? E amarrado nas mãos do pastor ou até mesmo daquele que ia fazer o sacrifício, ele puxaria a corda. E no momento que ele puxasse essa corda, quando pressionasse o cordeiro berrasse, ele não estava pronto para sacrifício. Se ele não berrasse, era porque era um cordeiro perfeito. E aí me vem a memória de Jesus. Me mostra Jesus reclamando no sacrifício. Como ovelha muda. Como ovelha. Você entende aí? Você entende aí? Então, a ovelha para o sacrifício, ela não podia fazer nenhum tipo de reação vocal, porque se ela fizesse, ela não era perfeita, ela tinha que ser muda, ela tinha que ir ao sacrifício como muda, tá? Quando ela era sacrificada, o mesmo ritual acontecia, tá? Só que, na época do Antigo Testamento, na primeira fase, eles passaram o sangue nas portas, nos umbrais. Só que agora as pessoas subiam a Jerusalém para receber esse sangue nas vestes brancas, como símbolo de proteção para a sua família. Então, aí nessa época, era muito comum a gente ver, até nos dias de hoje também, Israel, Jerusalém, movimentada de muitas pessoas, de muita gente. A festa da Páscoa, ela trazia várias pessoas de várias cidades, vários turistas de várias cidades, para ir até o templo. Detalhe, só podia entrar do templo quem tinha vestes brancas. Se a veste fosse manchada, ele não podia entrar. Existia um ritual, né? Sim, sim. Uma liturgia que tinha que ser seguida, né? Sim. E o mais interessante é que dentro dessa liturgia, dentro desse tinha algo espiritual muito forte, porque a gente vamos ver quando Jesus ele está descendo, né, nas vielas de Jerusalém, tem um moço subindo por ela. E ele estava indo buscar essa proteção para sua família. E aí a gente vamos abordar daqui a pouquinho. Justamente, porque assim, com certeza eles lembraram, toda vez que eles iam, eles lembravam do sangue dos umbrais, né? Dos umbrais, que trouxe a proteção do anjo da morte que Deus havia protegido. Então já era um ritual que ficou consagrado, né? Uma liturgia que já ficou consagrado dentro dos hebreus, no meio do povo de Israel. Interessante. Aí quando a gente vai para as cartas paulinas, né, Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais está selado para o dia da redenção. Então, que selo é esse? Entendeu? Interessante. E eu fiquei sabendo que tem pergunta de ouvinte, né? Pergunta em relação se durante essa semana, isso pode comer, como você falar aí, se pode comer peixe ou frango, se pode comer outra coisa ou é errado. Sim, boa pergunta. Pode comer o cristão, né? É o cristão ou qualquer pessoa? Eu sou obrigado a comer só peixe nessa Semana Santa, eu posso comer qualquer tipo de carne, né? Primeiro que não existe Semana Santa. Eu vou ser muito direto isso. Não existe Semana Santa. Tá? A Semana Santa, quem inventou foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela cria essa semana e ali coloca um marketing, eu acho que não sei se eles estavam em conjunto com os pescadores, né, para vender mais, de repente os pescadores dizimarem nas igrejas deles, que só podia comer peixe, tá? Só que a gente vê que depois do sacrifício de Cristo Jesus, toda e qualquer carne foi abençoada. Então quer dizer, dentro dessa semana as outras carnes são amaldiçoadas? Que maldição é essa que eu não posso comer elas? Que maldição elas carregam? Que eu não posso comer carne, que eu não posso comer frango, que eu não posso comer tejo, que eu não posso comer, sei lá, outro tipo de carne. Só posso comer peixe. Que bênção é essa que o peixe ele traz? Que
Ah, porque a carne do peixe é uma carne limpa, né? Que chama, que diz que é a carne branca, né? Que é a carne limpa, que é a carne branca. Mas se eu for pegar as escrituras, todo dia é dia santo. Todo dia é dia santo, todo dia é dia do Senhor. Quando eu me acordo, o meu dia já é para o Senhor. Quer dizer, eu não como carne na Semana Santa porque é pecado, mas quando passa eu vou tomar cachaça. É. Ou se não for cachaça, né? Se embriaga com vinho. Com vinho, tá? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou tomar um vinhozinho. Vamos botar assim, na Semana Santa eu só posso tomar vinho, tá? Se a gente for falar de fermentação, o vinho tem fermento, principalmente os vinhos de uva. É alcoólico, assim como a cerveja, assim como a vodka, e assim sucessivamente outras bebidas aí alcoólicas. Então, assim, independentemente da bebida que vai ser bebida, irmão, o dia é santo. Então, todo dia é dia santo. O interessante é que as pessoas, elas seguem à risca, né? Essa liturgia, esse ritual religioso. Sim. Né? E começa logo desde a segunda-feira, não. A segunda só vou comer peixe. Não, eu vou beber outro tipo de bebida, não sei, vinho, enfim, suco de uva. E ela segue à risca, mas o verdadeiro evangelho que vai trazer salvação para ela, ela não tá nem aí. Ela não observa, ela não pratica. A verdadeira comida espiritual que ela deveria comer é a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então eu creio e acredito que não existe a comida, como é que eu posso dizer, específica nessa semana. Não, porque todos os dias é dia do Senhor. Por que só essa semana é do Senhor? O problema é isso, o problema é que eu não tenho nada contra os amigos católicos, pelo contrário, eu amo eles de coração, mas a verdade ela tem que ser dita. Jesus só é lembrado no Natal e também na Páscoa. Depois que isso passa, eu vou fazer o que eu quiser. Jesus não existe. Justamente. Você está entendendo? Então, assim, eu tenho que entender que Jesus, todos os dias, ele está me observando. Se Jesus está observando o meu amigo católico que agora está me ouvindo nessa semana, e se você comer carne, ele vai te castigar, quando passar a Semana Santa, ele não vai fechar os olhos para você. Ele vai continuar olhando para você do mesmo jeito. E se você errar, você vai ser castigado do mesmo jeito. Se você comer carne que nem os amigos católicos dizem que é pecado, mas se você errar fora da Semana Santa, você também terá uma consequência a respeito disso. Não é assim? E aí eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta direcionada ao irmão agora, que eu acho interessante a respeito justamente dessa questão. Vinho. Tem crente declarado que bebe vinho. Com certeza. Crentes declarados que bebem vinho. E aí eu te pergunto... Crente de renome. Não, eu tô falando de pastores. Eu tô falando de pastores. Eu tô falando de pregadores declarados que bebem vinho, tá? E aí nós sabemos que o vinho de antigamente é totalmente diferente do vinho de hoje. Também sei bem eu, que o vinho ele produz o seu próprio álcool. A verdade é essa. Isso. O vinho ele também tem o seu próprio álcool. Então, se você beber muito suco de uva, é bem capaz, se você passar num bafômetro, ele acusar esse nível desse teor de álcool. Porém, não é a porcentagem que seria causada com o vinho de hoje em dia. E aí eu te pergunto, à luz da Bíblia Sagrada, é pecado beber vinho? Porque se for pecado, tem muito pastor e pregador pecando aí. Isso. A Bíblia diz que o que peca, né, é se embriagar, né? Ou seja, qualquer tipo de bebida. Mas a questão é o seguinte, tudo bem, tem pessoas que dizem, não, mas então eu posso beber e não me embriagar, porque eu não vou estar pecando. Mas aí que tá, um abismo chama outro abismo. Você vai se contentar só com o copo? Entendeu? Então, eu vou beber uma garrafa de vinho, eu vou beber um copo de vinho. Não é pecado. Não vou ficar bêbado, mas você vai abrir uma garrafa. Você vai tomar tá bem docinho, né? Bem docinho. Aí bota mais um pouquinho. Eu penso que não, você tá vendo estrela. Então o que acontece? O que acontece?
Nosso irmão já achou graça ali nos bastidores. Então, o que acontece? O beber vinho não é considerado pecado. Pecado é se embriagar. Então, se eu tomar vinho fermentado, com bem alto, e eu corro o risco de me embriagar e pecar, e por quê? Porque eu ficar bêbado, eu vou estar pecando. Porque você perde o sentido. Você perde a racionalidade. Um bêbado, ele faz doideira, faz loucura. Ele pratica pecados e mais pecados. Enfim. Então, qual é a minha opinião a respeito disso, pastor? Eu não considero o ato em si de uma pessoa tomar um copo de vinho pecado. Mas eu não recomendo a pessoa beber um copo de vinho. Entendeu? Porque ela corre o risco de pecar. E qual é o pecado? Embriagar-se. Então, Paulo fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, se, principalmente uma pessoa que foi liberta do álcool, ela pode passar perto de um bar. Se ela tem tendência em cair. Sim. Por quê? Ela já tem, porque existe algo na neurociência, né? Existe trilha cerebral. Então, a pessoa que ela foi liberta de um vício, principalmente um vício alcoólico, essa pessoa se converteu. Ela pode passar 10, 20 anos na igreja, crente, pregador, conhecedor da palavra de Deus. Mas se essa pessoa começar a conviver com pessoas que bebem, ou frequentar locais, ou até mesmo morar dentro de uma residência que contém bebida alcoólica, a trilha cerebral que está na mente dela, isso aí é comprovado cientificamente, neurociência. A trilha cerebral vai ser ativada. Isso serve para pessoas que bebiam, que eram escravas da bebida, pessoas que são escravas da pornografia. Então, o cérebro ele precisa de um gatilho para ativar aquela trilha cerebral. Então, é o seguinte: se aquele caminho vai me conduzir para um abismo e eu não terei força para voltar, eu não vou. Entendeu? Aí, voltando para a bebida, o vinho, né? A bebida do Antigo, do Novo Testamento e do Antigo era diferente, mas também existia bebida alcoólica naquela época, vinho alcoólico. Então, o que acontece? O vinho que Jesus bebia não era um vinho fermentado. Ele não bebia o vinho fermentado. Podemos se dizer que ele bebia um suco de uva, né? Mas não era um vinho de deixar a pessoa bêbada. Apesar que quem beber muito corre o risco também de... Sim, né? Até porque, assim, não cortando sua palavra, porque, assim, a gente vai ver várias pessoas dentro dessa área, né, que não entendem a questão do autocontrole. Verdade? A questão do autocontrole. Eu não vou muito informar a respeito disso, porque a gente sabe que tem muitos haters que assistem, só quer um pezinho para dizer que a gente tá induzindo a crente. Inclusive, pode descer o sarrafo aí. Você tá entendendo? Porque assim, você viu fulano induzindo cicrano. Não, quando eles comentam é bom que tá da mídia. O problema é que... Dá engajamento. Dá engajamento. O problema é os haters que não tem coragem de comentar e fica falando por trás. Seja crente, fala pela frente. Então, assim, é a questão do autocontrole. Foi aquilo que você falou. Se eu sei que se eu tomar uma taça vai me induzir a beber uma garrafa, eu não tomo. Mas a Bíblia, ela fala não de beber, e sim da embriaguez, tá? Então, isso é muito bem claro a respeito disso. E isso não engloba só o vinho, isso engloba qualquer tipo de bebida. Se a gente for olhar o refrigerante, se você beber demais, cria pedra nos rins. Então, é pecado. Justamente. Rapidinho, pastor. A carta aos Efésios, quando Paulo diz assim: não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que acontecia na cidade de Éfeso? Existia uma festa pagã, onde os moradores de Éfeso bebiam até ficar doido. E eles ficavam no meio da rua virando bicho. Lógico, né? O demônio também aproveitava. Sim, aproveita. E eles ficavam criando contenda, a cidade virava uma bagunça, tipo um carnaval. Aí Paulo, quando ele escreve a carta para a igreja, ele diz assim: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, o vinho em si, ele já tem uma mensagem negativa nele. Certeza, entendeu? Certeza.
E aí onde é que tá? Se você não tem controle de beber, não beba. Isso eu falo para qualquer tipo de bebida, tá? Porque se a pessoa não tem um controle de beber, por exemplo, o refrigerante, não beba o refrigerante. Porque o refrigerante ele também vai te ocasionar danos físicos e muito grandes. Até cansa, né? Até câncer. Então, assim, querendo ou não, a falta de controle é onde está o pecado, né? Então, se devo ou não, fica a critério de cada um. Se você vê que você é uma pessoa controlada e não vai se embriagar para fazer loucuras e não vê estrelinhas, como que nem disse o meu amigo irmão Ilan aqui, então fique à vontade, tá? A decisão é sua. Eu não bebo, mas se você bebe, amém, glória a Deus. Porém, eu não posso dizer que é pecado porque a Bíblia não menciona isso. E tudo que está fora da Bíblia eu não posso inventar. Então, se não é pecado, não é pecado. Não é verdade? Voltando agora para o nosso gancho, que nem a Semana Santa, né? Essa Semana Santa, o peixe, o vinho e outras coisas a mais, isso foi a Igreja Católica que inventou para criar um marketing justamente a respeito disso. Só que aí ela incluiu, ao invés de ter a visão de Cristo Jesus, aí ela incluiu o ovo e o chocolate e o coelho, né, para desfocar aquela figura, Aquela coisa, sagrada. né? Tem que gerar, né? Tem que gerar dinheiro, tem que gerar o dinheiro. E é por isso que eu digo, por isso que eu falo e repito aqui. Eu não sei se na época elas fizeram um contrato com os pescadores da época e disseram, ó, vou fazer o seguinte, a gente vai botar na cabeça do povo que essa semana só pode comer peixe. Então vocês vão comprar, eles vão comprar muito peixe e vocês se lembram da gente aqui. Então dá certo, não é verdade? Então essa questão da Semana Santa, pessoal, ela não existe dentro da Bíblia Sagrada, tá? Da mesma feita que alguns também, isso aqui pode servir para outro debate, a questão do sábado, que tem o sábado, né? Não, porque o sábado isso e aquilo outro. Jesus, ele foi muito bem claro, ele curou o aleijado no sábado, e era proibido o aleijado caminhar, carregar a cama, e ele mandou o aleijado carregar a cama. Então, essa questão de Semana Santa, ela não existe dentro da Bíblia Sagrada, tá? Porém, contudo e sobretanto, não é pecado você comemorar a Páscoa, lembrando e sabendo o porquê que você está comemorando. Pastor, posso comer chocolate? Pode, irmão. Pode, não é pecado você comer o chocolate, não. Quiser também dar pra gente. Sim, pode ficar à vontade, come o chocolate, tá entendendo? Mas entenda, não foi o coelho e nem o chocolate, e sim o cordeiro e o sangue de Jesus. Cristo é a nossa paz. E eu acredito que isso também leva até um segundo episódio, porque assim, a gente falou por cima, mas tem todo o ritual do sacrifício de Jesus, que isso é muito importante também lembrar, quando que na Páscoa era também comum soltar um prisioneiro, é verdade, aí veio a questão também de Barrabás, todo o sacrifício que Jesus passou antes da crucificação, as 39 chibatadas e assim sucessivamente. Eu acredito que caberia um segundo episódio para a gente tratar a respeito de todo esse sacrifício e falar tudo que Jesus passou e o porquê que devemos lembrar dele na Páscoa. Isso, interessante, né? Por isso que a igreja, ela celebra a Santa Ceia, né? Ele diz, fazer isso em memória de mim, né? Então, a Páscoa do cristão é todos os dias. Todos os dias ele lembra daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, para libertar ele. A última refeição dos hebreus no Egito foi na Páscoa. E a primeira Santa Ceia do Senhor Jesus foi na Páscoa. Então, aquilo que se encerra lá atrás se inicia. Glória. Então, isso a gente pode abordar. Deus abençoe. Estamos chegando ao fim do nosso Pod Bíblia Cast. Lembrando aqui para você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu joinha, se inscreva no canal, clica aí no sininho de notificação para você não perder nenhum episódio, tá certo? E outra coisa, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Siga a rede social do Pod Bíblia Cast, @PodBíbliaCast. Siga o meu Instagram, elanfeitosa1.
E o pastor Pastor Venâncio Lopes. vai aparecer aí embaixo aí para você seguir, tá certo? Deus abençoe vocês. Nosso irmão Jaefson aqui, tá aqui nos bastidores também mandando a paz. Ele não participou hoje, mas no próximo ele vai estar aqui também conosco. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus abençoe todos na paz.